Viradas e jornadas. O que realmente mudou em nossas vidas na última semana? Virada do ano, virada de página. Mas eu queria hoje fazer essa pergunta muito sincera com você. O que realmente mudou na nossa vida? O que significa um novo ano? O dia 1º de janeiro, ele passou a ser celebrado como um novo ano há muito pouco tempo, há 4 séculos atrás. Apenas em 1582, por causa da mudança do calendário gregoriano com o Papa Gregório, é que se adotou então um novo calendário e que o 1º de janeiro se tornou novo ano. Porque desde o século quarto milênio antes de Cristo, na Mesopotâmia, ele se celebra o ano novo na chegada da primavera. Isso tem a ver com a vida do campo, tem a vida agropastoril, isso tem a ver com a plantação, porque primavera é esse recomeço, nós vamos plantar, nós vamos recomeçar o ciclo. Então assim, durante 5 milênios aí, a humanidade celebrou o início de jornada, um novo ano, digamos assim, na primavera. Eu lembro dia 22, 23 de março aí, começando um novo ciclo. Porque era esse ciclo, você planta, você acompanha, você trabalha, e depois você colhe, prepara a terra novamente e aguarda, e você tem as estações, e a vida vai tocando, então assim, isso era natural. E faz 4 séculos que a gente modificou esse conceito de ciclos e de etapa para essa nossa jornada de dias, separando em dias, separando aí 365 dias, não caminhando mais pelas estações aqui ligada à lua e o sol, mas aqui uma jornada diferente, aí com 12 meses, e nós mudamos o nosso calendário, mudamos o nosso jeito de entender a vida. O que realmente mudou? O que realmente mudou nessa jornada aí? Sua vida mudou? Você mudou? O que é uma semana a mais? Das 52 mudanças de semana, por que essa semana é tão importante assim? Por isso eu quero refletir com você, não apenas virada, mas jornada. Não importa o quão devagar você vá, desde que não pare. A humanidade sempre se deparou com esse desafio de entender a jornada. Então aqui nós temos um grande sábio oriental, já há milênios, dizendo para nós, olha, não importa você, não pare, está indo devagar, não se preocupe, mas você está indo. Está preocupado em estar acelerado? Eu queria dizer para você hoje, nessa primeira semana do ano, ponha poucas metas, desacelere. Não queira começar o ano cantando pneu para morrer no segundo mês, para morrer em março. Que adianta fazer uma grande lista com muitos itens que não vão chegar em fevereiro, que não vão chegar no carnaval? Que tal a gente ter poucas metas, metas que a gente sejam palpáveis, tangíveis para mim e para você? Confúcio já nos lembrava, não importa o quão devagar você vá, desde que não pare. Agora, se você parou, ou a vida te fez parar, aí é um momento de perguntar, o que está acontecendo? O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo, com mais inteligência. Quem não erra não amadurece, não cresce. Você pode não se arriscar e não errar, mas também não sair do lugar. Quem não se arrisca, quem não se lança, quem não enfrenta, também não vive. Esse homem, Henry Ford, nos lembra disso. Falou, olha, nós vamos ter muitos insucessos, e eles são essas oportunidades para a gente recomeçar. Ele seria mais alguém na sociedade que passaria como um número, mas ele aproveita as oportunidades que ele teve, e ele errou muito. E ele vai lançar então a Ford Company, e ele vai mudar o conceito de jornada de trabalho. Esse é o Ford T, um carro que vendeu 15 milhões de unidades, que durante 40 anos, levou 40 anos para bater o recorde de vendas nos Estados Unidos de produção de carro. Falando de jornada, quando ele monta a sua fábrica, ele vai não apenas dar o conceito que a gente tem hoje de produção em série, o Fordismo, que é isso de produzir em série, ele que inventou esse conceito. Mas, por exemplo, ele vai reduzir a jornada de trabalho dos seus trabalhadores para 8 horas. Ele vai dobrar o ganho dos seus trabalhadores. Ele vai dividir os lucros da empresa, isso no início do século XX.
Hoje isso é comum em muitas empresas, através das conquistas trabalhistas no Brasil. Hoje nós temos um mínimo de mais justiça e equidade em nossas horas de trabalho. Nós passamos por um ano em que nós passamos a discutir isso novamente com a reforma trabalhista. Essa ideia de jornada. Por que jornada? Jornada é o trabalho que você faz durante um dia. Vem de uma expressão francesa, journée. Por isso nós temos jornal, que é publicação diária de notícia. Jornada, o trabalho feito durante um dia. Jornada de trabalho. Jornada. Nossa vida diária. Aquilo que é rotina, aquilo que é ordinário. Existem os momentos extraordinários. Existem os momentos de virada. Existem os momentos especiais. Mas a nossa vida não é feita só de viradas. A nossa vida é feita de jornada, e de muitas jornadas. Eu queria olhar com você uma experiência na Bíblia e a gente poder repensar nossas viradas e nossas jornadas a partir dessa experiência. Esse texto, chamado texto de Gênesis, quer dizer início, ele é o primeiro livro que a gente tem na Bíblia Sagrada. A tradição vai nos contar que foi um dos líderes de Israel, chamado Moisés, que escreveu essa história, deixou essa história registrada para nós. Mas especialmente esse texto, ele nos lembra dos primeiros grandes líderes da fé. E um deles foi um tranqueira que errou muito. E a gente aprende com ele sobre virada e jornada. E o nome dele era Jacó. Jacó seguiu viagem. Por que ele seguiu viagem? Quando começa o capítulo 32 aqui, a gente tem que lembrar que já se passaram 20 anos. Esse Jacó que está seguindo viagem, ele morou na casa do seu tio por 20 anos. Ele chegou lá sem nada, solteiro, fugindo de casa. Ele era irmão gêmeo, tinha um irmão chamado Esaú. Então assim, você tinha esses dois irmãos que se pegaram aqui, se desentenderam, tiveram uma crise familiar. E como muitas das nossas famílias, a mãe gostava de um e o pai gostava de outro, e eles tiveram um problema sério na discussão sobre a primogenitura, e isso trouxe um rompimento entre esses irmãos. E por causa disso, Jacó teve que fugir de casa. A mamãe que protegia ele, então ajudou, vai para a casa do meu irmão, foge, né, e ele pega, então, perna para quem te quer, né, põe a viola no saco, e foi para a casa do tio, ficou lá 20 anos. Depois, aí lá ele vai ter filhos, vai casar, e vai construir, vai fazer seu pé de meia. E chega um momento que Deus fala assim: Jacó, teu lugar não é aí. Você volta para a tua terra, volta para o teu lugar, volta para casa. Deus mandou ele voltar. Esse momento aqui é o retorno dele. Ele seguiu viagem. No caminho, os anjos de Deus encontraram-se com ele. Ao vê-los, Jacó exclamou: ó, acampamento de Deus. Essa expressão vai dar o nome ao lugar, Manaim. Manaim é esse acampamento. Sobe um parênteses aqui, interessante isso. Jacó não jejuou, Jacó não orou, Jacó não pediu para ver anjo, Jacó não foi para o monte. Ele está na jornada e Deus se revela a ele. Ele está na jornada e Deus decide aparecer. Deus decide falar com ele. Fechando parênteses. A certa altura, Jacó enviou mensageiros a seu irmão, mais à frente, na terra de Seir, em Edom, com as seguintes instruções: digam o seguinte ao meu senhor Esaú. Olha como ele está tratando o irmão, né? Olha só como está o coração do Jacó. 20 anos depois do irmão querendo matar ele, ele já manda mensageiro na frente ao meu senhor Esaú. Ele era só o irmão mais velho, né? Ele aprontou com o irmão mais velho: a meu senhor Esaú, mensagem do seu servo Jacó: eu estava com Labão e só agora tive condições de sair lá. Mentira, para com isso. Quem falou: eu tive que ficar lá na casa do tio, tudo isso até agora, né? Sim, enrolando, né? A gente vai justificando a caminhada, a gente não consegue enfrentar as coisas de frente assim, né? A gente sempre dá jeitinho, né? A gente sempre põe um pano quente em cima. Consegui adquirir gado, jumentos e ovelhas, além de servos e servas. Meu senhor, digo essas coisas na esperança de que me aceite. O irmão queria matar ele, né? Os mensageiros voltaram a Jacó e informaram: falamos com seu irmão Esaú e ele está vindo ao seu encontro.
mas está acompanhado de 400 homens. Ferrou, né? Fala assim, se eu achava que ele estava querendo me matar agora, por que 400 homens, né? Ele está vindo cercado com 400, né? Jacó ficou apavorado, né? Em pânico, separou as pessoas que estavam com ele, as ovelhas, o gado, os camelos, em 2 acampamentos, pois pensava, se Esaú chegar primeiro ao primeiro acampamento e atacar outro grupo, terá chance de fugir. Então Jacó orou, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o eterno que me disseste, volte para a terra de seus pais e farei bem a você. Não mereço todo o amor e toda a fidelidade que tem demonstrado para comigo. Quando saí deste lugar e atravessei o Jordão, levava apenas a roupa do corpo. Mas olha para mim hoje, 2 acampamentos. Por favor, salva-me da fúria e da violência do meu irmão. Tenho medo de que ele vai e me ataque todos nós, a mim, a mãe e as crianças. Tu mesmo disseste, eu serei bom para você. Tornarei seus descendentes como a areia do mar, tanto que não podem ser contados. Ele passou a noite ali mesmo. Então, de tudo que possuía, preparou um presente para seu irmão. 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas com suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Haja presente, hein? Pôs um servo para cuidar de cada grupo de animais e disse, vão na frente e mantenham boa distância entre cada grupo de animal. Tipo assim, vão aos pouquinhos aqui, gente. Vai separando os presentes aqui, vai pingando os presentes não chegar de uma vez só, né? Vai chegando cada pacote de presente aí. Ao homem que estava ali na frente, ele deu as seguintes instruções: quando meu irmão Esaú chegar perto e perguntar, quem é seu senhor? Quem é o dono de tudo isto? Responda assim, seu servo Jacó. Esses são os presentes para o meu senhor Esaú. Jacó está a caminho. E deu as mesmas instruções ao segundo, ao terceiro empregado, e a um de cada vez, à medida que saíam com seus grupos de animais. Digam, seu servo Jacó está a caminho. Ele pensava, vou abrandar a fúria dele com um presente após o outro. Assim, quando eu estiver frente a frente com ele, talvez sinta alegria em me receber. Dessa maneira, os presentes seguiram adiante de Jacó e ele ficou para trás, disposto a passar a noite no acampamento. Mas durante a noite ele se levantou, pegou as 2 esposas. Interessante durante a noite aqui. Você em crise não consegue dormir, né? Você não consegue reclinar a cabeça. Está atravessando a noite aqui, então ele pega as 2 esposas, as 2 escravas. Só para resumir a história aqui, na verdade ele tem filho com as 4. Os 12 filhos dele aqui são entre as 2 esposas e as 2 escravas. E os 11 filhos atravessou o Val de Jaboque, o Vale de Jaboque. A ideia, quando a gente fala de val, é porque o val, na verdade, assim, é um trecho do rio que você consegue atravessar a pé. Deixou-os em segurança do outro lado do ribeiro, com todos os seus bens. Jacó ficou sozinho do outro lado. E o homem começou a lutar com ele. A luta durou até o raiar do dia. Quando viu que não conseguia vencê-lo na luta, o homem deslocou de propósito o quadril de Jacó. O estranho disse, deixe-me ir embora, o dia já raiou. Mas Jacó retrucou, não deixarei você ir sem que me abençoe. O homem perguntou, qual que é o seu nome? E ele respondeu, usurpador, traiçoeiro, enganador. Isso quer dizer o nome Jacó. Meu nome é Jacó. E o homem disse, não mais será Jacó. De agora em diante será Israel, aquele que luta com Deus. Você lutou com Deus e levou vantagem. E Jacó perguntou, qual é o seu nome? O homem respondeu, por que você quer saber o meu nome? Dito isto, abençoou Jacó ali mesmo. Jacó deu ao lugar o nome de Peniel, face de Deus, pois disse, eu vi a Deus face a face e sobrevivi. O sol despontava quando ele saiu de Peniel, mancando por causa do quadril. E é por isso que até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo do quadril, pois o quadril de Jacó foi deslocado. Permito abrir um outro parênteses aqui assim. Em 1996, o Paulinho Macuco, da banda Cates Barneia, né, uma das grandes bandas do rock cristão evangélico aí, gravou seu segundo disco solo, Borboleta Psicodélica, né? E entre as regravações que ele fez,
ele fez a regravação do Jacó e o anjo. Jacó segurou o anjo, amarrou o anjo, não deixou subir. Jacó segurou o anjo, amarrou o anjo, não deixou subir. E o anjo lhe perguntou: o que queres que ele faça? E Jacó lhe respondeu: me dá a minha bênção para depois subir. Me dá a minha bênção para depois subir. Me dá a minha bênção para depois subir. Me dá a minha bênção. Eu vi que vocês são assim mais pop, né? Assim, Capítulo 33 vai continuar. Jacó estava observando a estrada e viu quando Esaú se aproximava com seus 400 homens. De imediato ele separou as crianças, deixando com Lia, Raquel e 2 escravas. Pôs as escravas à frente de todos, depois Lia e seus filhos, e por último Raquel e José. Ele foi adiante deles, e à medida que se aproximava de seu irmão, curvou-se 7 vezes, em sinal de respeito. Mas Esaú correu ao seu encontro, o abraçou e beijou. Os 2 choraram. Mas Esaú correu ao seu encontro. 20 anos que eles não se viam. Da última vez, Esaú prometeu matar Jacó. Ele corre ao seu encontro, o abraça, beija. E não é só Esaú que chora. O Jacó também desabou aqui. O Jacó desabou. Os 2 choraram. Esaú olhou para o grupo à volta dele, as mulheres, as crianças, e perguntou: quem são esses que estão com você? Jacó disse: são os filhos com os quais Deus se agradou em me abençoar. As escravas com seus filhos se aproximaram e se curvaram diante de Esaú. Em seguida vieram Lia e seus filhos, e ele também se curvaram. Por fim José e Raquel se curvaram diante de Esaú. Esaú perguntou: e que são todos esses aqueles animais que encontrei no caminho? Eu os enviei na esperança que preparassem o caminho para que meu senhor me recebesse. Mas Jacó insistiu: por favor, se você sentir no coração que deve me receber, aceite os presentes. Quando vi seu rosto, foi como se tivesse visto o rosto de Deus sorrindo para mim. Aceite os presentes. Deus tem sido bom para comigo e tenho mais do que preciso. Diante da insistência do irmão, Esaú aceitou os presentes. Esaú propôs: vamos recomeçar juntos a viagem. Eu irei à frente. Jacó respondeu: meu senhor, pode ver que meus filhos são frágeis. Os rebanhos têm crias para amamentar, o que exige um ritmo lento na viagem. E se eu exigir muitos deles, mesmo que só por um dia, posso perdê-los. Assim, Senhor, siga na frente do seu servo, enquanto vou com calma no ritmo dos meus rebanhos e filhos, e eu me encontrarei com você em Seir. Esaú disse: ao menos deixe pôr a seu serviço alguns dos homens que estão comigo. Jacó respondeu: não é preciso. A forma generosa como que me recebeu era de tudo que eu precisava. Então Esaú pôs-se a caminho de Seir naquele mesmo dia. Jacó seguiu para Sucote, e ele construiu um abrigo para si, um lugar para recolher os animais. Foi assim que o lugar ficou conhecido como Sucote, abrigos. E foi assim que Jacó chegou são e salvo a Siquém, na terra de Canaã. Depois de percorrer todo o caminho, desde Padã Arã, ele acampou perto da cidade, comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a terra que armou suas tendas. Pagou 100 moedas de prata por ela, construiu um altar ali, e deu-lhe o nome de Eloi Israel. Poderoso é o Deus de Israel. Eu sei que a história aqui foi longa, e me permita fazer agora uma rápida revisão, para pensarmos em viradas e jornadas. O Jacó seguiu a viagem. Aquele momento, essa noite de Jacó, no Val de Jaboque, é uma virada na vida dele. A vida dele não é mais a mesma depois daquela noite. Só que há uma jornada para trás aqui. Há 20 anos aqui de uma jornada na casa do tio. A jornada dele familiar. O Jacó que segue viagem, que segue jornada, ele carrega uma jornada. De onde está vindo a sua jornada? Quando você olha para trás na sua jornada, o que você enxerga? Quando você olha para trás na sua jornada profissional, o que você vê? Quando você olha para trás na sua jornada familiar, o que você vê? Quando você olha para trás na sua jornada emocional, de relacionamentos, o que você vê? O Jacó que segue viagem, ele traz na bagagem e está seguindo jornada. A jornada dele continua.
O verso 3 vai dizer assim: a certa altura ele enviou os mensageiros ao seu irmão Esaú. Há questões da jornada que ficaram pendentes e ele precisava resolver. Quais são as questões da minha jornada que ainda estão pendentes e as viradas me dão a oportunidade de enfrentar e resolver? Ele tinha uma pendência para resolver com o seu irmão. Fazia 20 anos, mas ela estava lá. Quando eu olho para a minha jornada e enfrento a minha jornada, há questões ainda que eu preciso resolver. Há questões do meu caráter que ainda precisam ser confrontadas. Por que eu não mudo? Há questões da minha personalidade, do meu jeito de ser. É engraçado porque poucos dias que a gente volta para casa e passa em casa com a família, como a gente se enxerga. Eu vejo assim, como eu sou rabugento igual a minha mãe, né? Turrona assim, que repete disco furado assim. Eu me via assim, eu me irritava com a minha mãe sabendo que eu era igualzinho a ela, me fiquei igualzinho, né? O que tem da jornada que eu ainda preciso resolver? O que há questões? O tempo não resolve, gente, o tempo esconde. O tempo não cura. Tempo não cura. Tempo disfarça, sublima, esconde, mas não cura. Tempo por si só não cura. O que eu preciso resolver quando olho para a minha jornada? Jacó tinha consciência disso. Por isso que ele põe o pé na estrada e de cara ele já manda mensageiro do seu irmão. Ele já se arma para enfrentar isso. Ele tem medo de enfrentar isso. O que eu me justifico? O que eu me armo? O que assim, eu de pronto faço? Quais são as armas que eu uso nos meus relacionamentos? E muitas vezes as pessoas não conseguem me entender porque não entendem isso. Não entendem a maneira como eu me armo, como eu me protejo, como é o meu senso de segurança, meu modo de se comunicar. Eu percebo em muitos relacionamentos, as pessoas que são agressivas, e olhando para as famílias delas, falam assim, foi a linguagem que eles aprenderam de comunicação. Uma família que só se comunica se agredindo. Aprendeu assim, as pessoas se armam se agredindo, apontando o erro dos outros. Jacó orou. E essa oração de Jacó, ela pode nos ensinar muito sobre viradas e jornadas. Primeiro ele reconhece a sua relação com Deus. Ó, você é o Deus do meu avô, você é o Deus do meu pai. Até aqui, isso é dos outros. Você não é o meu Deus. Você foi o Deus do meu avô, você foi o Deus do meu pai. Agora, eu tive uma experiência com você. Você me disse. A grande questão aqui nessa oração não é agradar a Deus, falar, deixa eu encher a bola de Deus, você é um grande Deus. Na verdade, o que Jacó está dizendo para Deus, e rasgando o coração e sendo sincero com Deus, eu falei, Deus, você me disse. Eu estava tudo bem lá em Labão, eu tinha feito meu pé de meia, estava tudo certo lá, e você mandou eu voltar. Agora você vai me deixar na mão? E daí? Você prometeu que ia fazer bem para mim. E aí, Deus? Ele reconhece, Deus, eu não mereço que você me ame tanto, que você seja fiel para comigo. Ele já sabe a tranqueira que ele é. Ele fala, Deus, você tem me amado, você tem sido fiel comigo, assim, eu não mereço nada disso, chama graça, nós cantamos isso, graça, esse favor imerecido. E na sua oração ele continua, Deus, eu estava aqui antes. Quando eu saí daqui, atravessei esse rio, e aí significa virada, né? Eu fiz uma virada na minha vida. Quando eu comecei essa jornada lá atrás, eu estava só com a roupa do corpo. Deus, hoje eu tenho 2 acampamentos. Tipo assim, Deus, há 20 anos atrás eu só tinha uma carteira de trabalho e R$10 no bolso. Hoje eu tenho 2 empresas. Deus, salva-me da fúria e da violência do meu irmão. Eu tenho medo. Quando foi a sua última oração sincera e verdadeira para Deus? Quando foi que você teve coragem de jogar na cara de Deus? Falei, Deus, você diz que é isso, você diz que faz isso, você diz que é Deus assim, e eu estou com medo, Deus.
Eu confiei em você e voltei. Deus, eu te obedeci. E agora? Como é que você vai agir comigo? Quando foi a sua última oração sincera assim para Deus? Ou a nossa jornada vai ser marcada por orações religiosas, por orações de enfeite? As grandes viradas da nossa vida são marcadas por orações sinceras. As grandes viradas da nossa vida são marcadas por orações sinceras. Ele tem uma experiência profunda com Deus sozinho. Ele vai separar aquela noite, vai separar a turma e ele fica sozinho. Há viradas da nossa família, há viradas do casamento, há viradas que acontecem entre os irmãos, há viradas que acontecem na nossa jornada. Algumas viradas nós não escolhemos, nós enfrentamos. Eu não escolhi perder meu irmão ano passado. Eu não pedi para Deus, Deus, leva o meu irmão que nós queremos ter uma virada na nossa família. Falei, Deus, leva o Nilson para a gente ter uma grande virada entre os irmãos e a nossa família ser chacoalhada e a gente ter uma virada. Tem algumas viradas que a gente não escolhe. Mas tem viradas que são profundas, que são as viradas sozinhos. É a virada que eu preciso. A virada que eu preciso enfrentar. E elas são sozinhas. Aí não adianta o que eu tenho à volta, o que eu conquistei, não importa os meus títulos, não importa a minha família, não importa aqui a minha conta bancária, não importa o meu currículo. Há momentos em que a virada se resolve sozinha. A gente precisa se confrontar. Há viradas que são a face de Deus. O Jacó vai dizer que aquela noite é a noite em que ele viu a face de Deus. E o dia ele vai ver o rosto do irmão, como se Deus sorrindo para ele. Há confrontos que é o nosso confronto com Deus. Uma virada espiritual que é necessária. Agora, nem tudo é virada espiritual. Tem viradas que são viradas relacionais. São viradas para resolver relacionamentos, para resolver o casamento, para resolver a família, para resolver como eu sou como profissional, como eu sou como gente, como eu olho para as pessoas, para o sofrimento do mundo injusto à minha volta. Não é só como eu vejo a face de Deus, mas é como eu vejo a face dos outros. A igreja está cheia de gente querendo ver a face de Deus, mas pouca gente querendo ver a face dos outros. Você quer ver a face de Deus, mas não quer realmente ver a face da sua esposa. Quer ver a face de Deus, mas não quer ver a face das pessoas que estão morrendo à nossa volta por injustiça. Tem viradas que Deus vai nos permitir ver a face dele. Outras viradas, Deus vai nos levar a ver a face do outro. Tem viradas que eu e você resolvemos. Agora há viradas em que a gente descobre o que Deus faz. Não foram os presentes de Jacó que mudaram Esaú. Não foi a estratégia dele de dividir em acampamento, presente. São esses momentos em que Deus se revela nas nossas viradas. O quanto eu tenho experimentado e encontrado Deus nas minhas viradas. O rosto de Deus sorrindo para mim. O verso 16 vai dizer assim: Esaú pôs-se a caminho de Seir naquele dia. Jacó seguiu para Sucote. Esaú queria que Jacó fosse com ele, mas Jacó sabia que ele tinha que seguir a sua jornada. Você tem consciência da sua jornada? Quantas vezes a gente consegue as viradas, a nossa vida se resolve, a gente se percebe, a gente novamente segue a jornada dos outros. Deus poderia ter resolvido ali o relacionamento do Jacó e do Esaú, e o Jacó ter seguido o caminho do Esaú. Mas Deus não mandou Jacó seguir o caminho de Esaú. Deus mandou Jacó voltar para Betel. Jacó sabia disso.
Esaú seguiu o seu caminho e Jacó seguiu o seu caminho. Qual é a tua jornada? Qual é a tua jornada? Como está a minha jornada? Como foram as minhas últimas viradas? E quem é Deus e as minhas viradas e jornada? Quando nós olhamos para a cruz, nós entendemos de um Deus, nós se aproximamos de um Deus, nós temos contato com Deus, que decidiu ser o Deus da nossa jornada. Ele deixou a sua glória e veio fazer a jornada com a gente. Ele se fez gente para fazer a jornada com a gente. Ele fez uma virada, e essa grande virada foi ele abandonar sua glória e se tornar gente como a gente, se encarnar, para que a gente pudesse ver a Deus. E vimos a sua glória como a glória do Pai. E o Verbo se fez gente e habitou entre nós. Deus fez uma virada na história, por amar a mim e amar a você, para poder encontrar a nossa jornada e nos trazer novamente para a sua jornada. Deus não é um Deus que está esperando o seguinte, ó, volta para a minha jornada. Deus não é um Deus de longe, diz o seguinte, ó, você está na jornada errada, vem para a minha jornada. Deus é o Deus que se dispôs a vir ao nosso encontro, ao nosso lado, nos recolher na nossa jornada, sofrer na nossa jornada, chorar na nossa jornada, para nos permitir virada. Muita gente acha que Deus é o Deus só das viradas. Muita gente que acha que Deus é só o Deus que se revela para fazer virada. Eu arrisco em dizer que muito mais de um Deus que faz virada na nossa vida, e Ele faz isso, Ele é poderoso para isso. Ele é poderoso para nos curar, Ele é poderoso para nos transformar, Ele é poderoso para restaurar nosso casamento, Ele é poderoso para mudar nossa relação com nossos filhos. Ele é um Deus de viradas. Mas quando a gente olha para a Bíblia, muito mais que um Deus de virada, Ele é um Deus de jornada. Ele é um Deus para a jornada, Ele é um Deus para o dia a dia, Ele é um Deus para a gente abrir o coração e falar dos medos. Ele é o Deus de assim, Deus, você me orientou nessa jornada. É o Deus para a gente se arrepender e falar, Deus, não me abandona na jornada. Deus, continua comigo a jornada. Deus, me socorre na jornada. Deus não é um Deus esperando ao longe para que a gente o encontre. Em Jesus, Ele se tornou esse Deus da jornada e Ele veio ao nosso encontro. E Ele deu uma promessa para nós, falou assim, olha, eu vou prometer e mostrar para você que eu sou o Deus da jornada. E nos colocou o Espírito Santo. Ele colocou o Espírito dele em nós. Porque Ele é Deus de jornada. Ele não falou assim, a hora que você precisar de virada, você clama pelo Espírito, o Espírito vem e tchum, e faz virada na sua vida. Eu sou Deus de jornada, que estou aí com você. Até mesmo nas suas jornadas erradas, eu estou ao seu lado. Às vezes para pessoas é complicado entender como é que Deus permanece ao meu lado, mesmo nas minhas jornadas erradas. Isso se chama amor. Isso se chama amor. Deus e as minhas jornadas. Antes de mudar a minha jornada, Ele quer mudar quem eu sou. Ele me muda por dentro. De dentro para fora. E transformando quem eu sou, Ele muda a minha jornada. Lembra que jornada é o trabalho de um dia? Dia a dia. Pouco a pouco. Essa jornada do Espírito Santo, dia a dia, nos transformando. Essa jornada de Deus em nós, nos ajudando. Se hoje nós precisamos de virada, Ele é um Deus de viradas. Se hoje nós estamos sofrendo com viradas que a vida nos deu, viradas que nossos erros produziram e são viradas negativas, viradas que a contingência, a demanda da realidade nos faz enfrentar. Talvez você esteja enfrentando a virada do desemprego. Ele é o Deus que quer vir caminhar nessa jornada. Seja olhar para trás e receber cura por causa das que nós deixamos no caminho, viver o presente.
e se tornar o Deus da jornada. Obrigado, Senhor. Obrigado por não desistir de nós. Quando nós olhamos para Jacó, como é fácil a gente sentir melhor que Jacó, diferente de Jacó. Deus nos dá um senso de realidade, nos dá um espelho, põe luz na nossa vida, para a gente ver que nós somos como Jacó, que o nosso coração é como o de Jacó, que muito da nossa jornada é como a jornada de Jacó, que muitos dos erros que Jacó cometeu, nós também cometemos, que os medos que ele tinha, os medos que também nós temos. Ajuda-nos, Deus. Para muitos de nós aqui, dezembro para janeiro não trouxe mudança alguma, porque estamos enfrentando a mesma jornada que estava em dezembro, está diante de nós em janeiro. Talvez alguns de nós enfrentamos viradas no ano passado, viradas dolorosas, viradas agradáveis. Você conhece as nossas viradas, e obrigado por ser o Deus da nossa jornada. Deus, eu peço por nós também, que como comunidade a gente seja uma comunidade que abrace as pessoas com as suas viradas e com as suas jornadas, que a gente aprenda a respeitar e aceitar as pessoas com as jornadas que elas escolheram seguir, e que de alguma maneira a gente ajude a revelar o Deus que Tu és, o Deus da jornada, o Deus das viradas, o Deus pessoal, em Cristo Jesus. Amém.